Olá, muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Quero desejar a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, que você tenha um dia frutífero, produtivo, e juntos nós vamos seguindo, fazendo aquilo que é a vontade do nosso Deus. A palavra sempre nos auxilia, nos fortalece, nos encoraja, nos corrige também, nos repreende para uma vida melhor, para nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Então, quero hoje compartilhar com você, em nossa porção diária da palavra, o texto que está no Salmo de número 66. Os salmos são cânticos que o povo de Deus entoava, e neste mês de novembro, para nós batistas, nós temos como sendo o mês da música. E quero então, aqui junto com você hoje, meditar no Salmo de número 66, e eu vou ler então o verso de 1 a 5 e também vou ler o verso de número 16. A palavra de Deus diz assim: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus: que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Verso de número 16, está escrito: venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. Amém. Esse é um texto muito especial. Não tem aqui propriamente a menção a respeito do autor, não podemos atribuí-lo nem a Davi, nem a Asaf, e então não há uma referência, sobre quem escreveu este salmo. Mas nós podemos considerar que ele faz parte já do povo instalado na Terra Prometida, e assim podemos considerar que aquilo que descreve o texto vai mostrar que era uma referência aos momentos difíceis, adversos que eles passaram e como que Deus agiu em favor do seu povo. E então o texto é um convite para que todas as pessoas, de todas as terras, de todos os lugares, todos os povos, todas as tribos, línguas, nações, todas as pessoas se voltem para Deus com adoração, com louvor, com gratidão, podendo reconhecer quem é o Senhor. E é importante para nós, quando o salmista fala a respeito desta adoração dirigida a Deus e mostra que nós precisamos, então, demonstrar isso através de ações da nossa parte, de poder louvar, bendizer, prostrar, cantar. São algumas declarações que estão aqui no texto, que nós precisamos, assim, fazer parte da nossa demonstração, de adoração e louvor ao Senhor. O salmista, ele mostra para nós os tremendos feitos do Senhor, quando ele recomenda: dizei a Deus quão tremendos são os teus feitos. E aí no verso 5 ele diz: vinde, olha, venham, vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Veja que ele está reconhecendo, e mostrando que a fé do cristão, o envolvimento do cristão de louvor e adoração a Deus, a demonstração de gratidão, não se pauta em uma fé vazia, não se pauta em conceitos abstratos. Na verdade, parte de uma realidade profunda, de uma experiência real, e principalmente quando pode se atribuir a Deus os seus feitos poderosos. Talvez muitas pessoas estejam nesse tempo pensando sobre a realidade de Deus, a existência de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, e assim então começam a especular tantas coisas e até mesmo duvidar da realidade, da ação de Deus ou do controle de Deus sobre a história. Mas como é importante nós nos voltarmos para a palavra,
nós nos voltarmos para a realidade, né, que o texto nos ensina, nos convoca, né, e nos corrige também em nosso posicionamento, né, porque nós, quando pensamos sobre os feitos poderosos do Senhor, nós podemos pensar sobre a realidade da criação. Né? Nós cremos que Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas, esse mundo de forma tão perfeita. A estrutura do universo. E aí as pessoas podem especular de diversas maneiras, não é? Mas a grande verdade é que o ser humano chegará à conclusão de que por trás de toda essa grandeza desse universo tem a mão poderosa do nosso Deus. Ele criou pelo poder da sua palavra. E assim, então, criou o mundo, ele criou os seres humanos, criou os animais, ele criou as plantas, ele criou todas as coisas. E assim nós podemos e devemos glorificar a Deus, exaltá-lo, não é pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade. Também importante, porque o salmista faz referência aqui aos livramentos, às ações de Deus em favor do seu povo, mencionando a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a condução do povo pelo deserto. E quando a gente pensa nessas ações, o que nós vamos encontrar são, mais uma vez, a demonstração dos atos, os feitos poderosos do Senhor. Deus tirou o seu povo da terra do Egito. O povo estava escravizado. O povo não tinha como, não é, se revoltar por eles mesmos saírem, mas foi por uma manifestação poderosa de Deus, com as pragas que foram enviadas sobre a terra do Egito, e então o povo saiu ali livremente, não é? Então, Deus governa as nações. Quando nós podemos transportar para o cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor foi alçado a grande líder, e a Babilônia cresceu e se desenvolveu, tornando-se um império, porque Deus permitiu e queria usar Nabucodonosor, o seu filho, a sua descendência, para corrigir o povo de Deus e para corrigir também povos vizinhos. Deus mesmo levantou Nabucodonosor, Deus mesmo conduziu a história, Deus mesmo retirou o seu povo na hora que ele quis, assim cumprindo a sua profecia, sua promessa enviada pelos seus profetas, para que assim, então, o povo saísse da terra da Babilônia pela mão forte do Senhor. E voltaram à terra de Judá, Jerusalém, e assim, então, retomaram sua caminhada. O texto, então, exalta as obras magníficas de Deus, os feitos poderosos do Senhor. Mas é importante, esse texto retrata também a resposta de Deus às nossas orações, especialmente quando nós passamos pelas dificuldades, lutas, enfermidade, problemas, e de repente, quando eles nos alcançam, as tribulações chegam, e aí a pessoa corre para Deus. Ah, Senhor, me livra. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, Senhor, cura a minha casa. Senhor, e aí a pessoa corre para Deus. Quantas pessoas que no desespero, numa situação difícil, ela se volta para o Senhor. Não sei se é o seu caso, não sei se você conhece alguém que já fez isso, alguma pessoa perto, conhecido, amigo, irmão, em Cristo, mas o salmista diz, ele fala claramente sobre isso, não é? Olha só. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, votos que os meus lábios fizeram no dia da angústia. A minha boca o prometeu. Então, veja que no tempo da angústia, o salmista agiu também, assim como nós, não é? Que falamos com o Senhor, 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 e aí nós corremos para Deus. O salmista fez isso também. Diferentemente de muitos, é que ele cumpriu o que ele falou, não é? Quando ele se apresenta diante do Senhor, e ele então está dizendo, olha, eu estou aqui cumprindo aquilo que eu prometi quando eu estava na angústia, e que o Senhor respondeu a minha oração. Quando você continua lendo o Salmo, você vai encontrar essa realidade, o Deus poderoso que responde às orações. Mas,
como é importante para nós percebermos que aqui tem a exaltação, o louvor, a glorificação, não é? Tem tudo isso, mas mostra também um povo que passou pela dificuldade, pelo sofrimento, um povo que experimentou a disciplina. Né? Você vai encontrar a característica da disciplina quando o salmista reconhece que foi provado, não é? No fogo e na água. Então, passou pelas adversidades complicadas, e entendendo que era disciplina, processo disciplinar de Deus. E assim, então, mesmo diante da disciplina do Senhor, o salmista ainda, assim, louva, bendize, glorifica, então adora o Senhor, mesmo entendendo que estava passando por um processo disciplinar. Então, queridos, nessa manhã a palavra de Deus para nós, para mim e para você, é para nós, independente das circunstâncias, nós continuarmos firmes na nossa vida de louvor, de adoração, de fidelidade, de lealdade, de dedicação, de submissão a Deus e a sua palavra. Também estarmos considerando que o Deus que nós servimos e amamos é o Deus que dirige a história. Em momento algum ao longo da história, Deus deixou de dirigi-la. Desde o Éden, e aí nós vamos encontrar até o dia que Jesus voltará, a condução da história está na mão de Deus. Também é importante nós entendermos que nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós queremos. Nós experimentamos dificuldades, lutas, tribulações, adversidades, enfermidades, problemas de toda ordem. Mas é importante nós sabermos que em todos esses momentos o Senhor está conosco. E então, por último, quero dizer a você, como é bom a gente poder ter aquele que é o Senhor do universo, o Deus da criação, aquele que para ouvir a nossa oração, aquele que se volta para nós, aquele que atende, aquele que responde, aquele que se importa conosco. Deus te abençoe. Que Deus seja com você e com toda a sua casa. Que Deus seja conosco ao longo desse dia e no restante desta semana. Vamos então orar? Senhor Deus, queremos muito agradecer pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela nos auxilia, nos ensina, nos fortalece. Obrigado, Deus, porque podemos contemplar os grandes feitos do Senhor. Podemos, ó Deus, desfrutar dos grandes feitos do Senhor. E podemos anunciar os grandes feitos do Senhor. Seja com o teu povo, Deus, com a tua igreja neste tempo. Assim pedimos, ó Deus, e com muita gratidão nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, querido. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.